pouco inevitável. Se você tem vontade ou já passou pela experiência de desejar compartilhar algo com o mundo, é muito provável que você vai passar pela síndrome do impostor e também um julgamento de quem é você para falar sobre isso. Um medo muito grande de estar sendo arrogante, de achar que você é mais do que verdadeiramente você é. E eu passei por isso lá atrás também, eu comecei a ficar incomodada, como é que eu ia compartilhar isso com as pessoas? Eu não estaria sendo arrogante? Eu tinha muito medo de ser arrogante. Mas eu fui percebendo que isso era um condicionamento, era um entendimento que me foi passado de família, de cultura, de uma crença social com relação ao que é ser arrogante. Isso me fez questionar o que era de fato arrogância. E eu lembro que na época eu comentei sobre esse meu receio com uma pessoa e ela me disse, mas você sabe o que é arrogância? Aquele tipo de pergunta que faz você revirar os seus conceitos, assim, dar um 360 mental. E aí ela falou assim, você se sente superior às outras pessoas? Eu falei, não me sinto superior. Então você não é arrogante. E aquilo mexeu muito comigo e aí eu entrei em várias reflexões sobre o que era arrogância. E depois eu fui perceber que muitas pessoas, elas têm um entendimento, assim como eu tinha também de certa forma, equivocado sobre o que é ser uma pessoa humilde. Então, a gente pode pensar na falsa modéstia como um desequilíbrio também deste comportamento. Muitas vezes o que as pessoas acham que é se colocar como uma pessoa humilde é falsa modéstia. A falsa modéstia é quando alguém se diminui. E isso também é um mecanismo de manipulação, esteja a pessoa consciente ou não, ela se diminui para alguém enaltecer. Imagina, você não é esse patinho feio não, você é muito maravilhosa. Então a pessoa se diminui com esse intuito. Agora, se a gente se enxerga menor do que a gente é, ou se a gente se enxerga maior do que a gente é, a gente está tendo um equívoco da nossa autopercepção. Então, muitas pessoas que têm medo dessa arrogância, elas têm um olhar tão crítico para si mesmas, que a autoestima dela é tão baixa que ela não consegue ver virtudes, valores e habilidades. Agora, como é que eu vou te ajudar a encontrar suas habilidades? Como é que eu vou te ajudar a encontrar os seus talentos naturais, ou seja, aquilo que na sua natureza é uma tendência natural para você? Se eu não conseguisse olhar para os meus próprios talentos, seria muito equivocado eu ver beleza em você, sendo que eu não consigo ver beleza em mim mesmo. Então eu fui entendendo que para a gente conseguir corrigir isso, a gente precisava limpar as nossas lentes sobre se ver com mais clareza e ver o outro com mais clareza. Algumas pessoas dão uma falsa sensação de que elas veem beleza no outro, mas na verdade elas trazem um olhar de colocar o outro num pedestal. Toda vez que a gente coloca o outro num pedestal, a gente cria uma imagem fictícia daquela pessoa. A gente projeta uma imagem de uma idealização, de uma romantização. Então eu enxergo a pessoa não como ela é, mas aquele ideal que eu criei. Isso cria vários desequilíbrios e vários conflitos. Uma forma da gente enxergar isso é quando a gente está apaixonado, mas não pela conexão com o outro, que é a parte interessante. Quando a gente se cega e a gente não enxerga quem o outro é de fato, a gente só enxerga aquilo que a gente quer enxergar dessa imagem que a gente criou. Essa é a cegueira que a paixão causa. E também é uma cegueira que as pessoas que idolatram outras pessoas criam. Então dá uma sensação de que ela se sente mal, mas que ela consegue enxergar a beleza do outro. E aí ela cria essa comparação, mas também com base na idealização. Isso também é um desequilíbrio de percepção, porque a gente não está vendo o outro com clareza. Então, no fundo, esse descondicionamento com relação ao entendimento de arrogância e humildade é limpar as nossas lentes para que a gente consiga enxergar com clareza. Ok, eu enxergo esses pontos de desenvolvimento, mas eu também enxergo essas características muito interessantes. Você consegue ver beleza em você? E quando eu falo beleza, eu não estou falando de beleza estética, embora pode ser um atributo seu, mas eu estou falando de ver a beleza interior. Você consegue ver o que há de belo em você? Falamos sobre a idealização. E do outro lado vai ter o outro extremo, que é o crítico. O crítico, ele não vê beleza no outro e não vê beleza em si.
em geral, né? Quando esse comportamento está muito latente, é aquela pessoa que desconfia de tudo, desconfia de si, desconfia dos outros, e aí ela também tem uma distorção. Muitas vezes as pessoas que têm o que a gente chama de ego inflado, que ela se enxerga alguma pessoa maravilhosa e blá blá blá, normalmente não é uma questão de autoestima, embora popularmente a gente chame de que a pessoa tem uma autoestima inflada, tem uma autoestima muito alta. Normalmente é só uma máscara para compensar, para criar um mecanismo de compensação da baita insegurança que ela sente sobre si. Então ela cria um personagem ali para ela mesma e aí ela vive aquele personagem, mas aquilo não é real. Então, um questionamento que a gente precisa ter aqui é: será que você atribui essas pessoas como se elas tivessem uma autoestima muito elevada? Porque se você entender que esse desequilíbrio delas é uma autoestima elevada, você não vai desejar uma autoestima elevada para você, percebe? No fundo, não é uma autoestima elevada, é um desequilíbrio, é uma falsa percepção de si. Como que a gente descobre se uma pessoa está vivendo essa ilusão? Quando ela não consegue questionar as suas ações, quando ela não consegue fazer um balanço e avaliar o próprio comportamento. Ela consegue ver os pontos de desenvolvimento, ela consegue ver as falhas dela. Se ela não consegue, provavelmente ela está tentando se proteger criando esse personagem. Então, para você desenvolver a sua autoestima, eu preciso te questionar. O que é autoestima? O que seria uma pessoa com uma autoestima elevada? Como ela se comportaria? Começa a criar essa sua referência. Pode ser que você tenha alguém de referência que te inspira e que não quer dizer que ela vai ter 100% do tempo autoestima elevada, mas em geral ela costuma ter essa autoestima mais desenvolvida. Você tem a referência de alguém? Se você não tem a referência à sua volta, você vai ter que usar a sua imaginação. Comece a imaginar como seria a sua versão com uma autoestima desenvolvida. Mas já te adianto, como falei anteriormente, se você entender a autoestima elevada como algo negativo, você não vai querer desenvolver para você. Você só vai materializar e realizar algo na sua vida que você verdadeiramente deseja e atribui coisas positivas. Se você entender que a autoestima elevada é algo ruim, você não vai conseguir atingir uma autoestima maior. Mas como a gente falou, isso é um equívoco de entendimento. Então, se você tá com vontade de compartilhar suas ideias com o mundo, vai lá fazer a sua tarefa de casa, de rever os seus conceitos sobre o que é arrogância, sobre o que é humildade, sobre o que é falsa modéstia, e rever os seus conceitos sobre o que é uma autoestima desequilibrada e que é uma autoestima verdadeira. Senão, você vai passar muito tempo com esse conflito dentro de você. Uma forma de ver que as pessoas não estão conseguindo se ver com clareza é quando elas não conseguem descrever as suas características positivas, quando ela não consegue dizer o que é belo nela. E aí existe também uma confusão sobre quem você é em essência e quem você está. Às vezes vem uma rigidez de entendimento. Então, uma pessoa que é boa nisso, ela é boa sempre, ela nunca erra, ela nunca falha. E não é assim que funcionam as nossas habilidades. Porque nós temos desenvolvimento emocionais, nós temos altos e baixos emocionais. Começa a olhar para a sua tendência, para a sua potência, o que você vê de potencial de desenvolvimento dentro de você. Aprende a começar a se elogiar, a ver o que é belo em você. Enxergar a sua beleza não tem nada a ver com ego inflado, tem a ver com capacidade de percepção. Vai lá limpar suas lentes que você vai começar a ver as coisas com mais clareza, tanto sobre você quanto sobre os outros. É isso, e até o próximo vídeo.